O milionário barbeiro fica em choque ao descobrir que o mendigo negro escondia um segredo. Júlio era o milionário barbeiro da cidade de São Pedro. Com suas mãos ágeis e uma lâmina afiada, ele transformava cabeças, moldando em estilos que deixavam seus clientes felizes e sempre voltando, ansiosos por uma nova visita. Ele adorava a sua vida de excessos, carros luxuosos, jantares sofisticados e Instagram repleto de elogios, mas ignorava as ruas sujas e o silêncio doloroso daqueles que não tinham nada. Para ele, a desigualdade era apenas uma abstração distante, um pano de fundo no qual ele dançava na sua bolha de conforto. E foi em um dia ensolarado que seu destino se cruzou com o de Daniel, um morador de rua negro com olhos que pareciam carregar as cicatrizes da vida. Ele estava parado em um canto, envolto em um cobertor surrado, os cabelos desgrenhados e uma barba desgrenhada que escondia seu rosto, mas que não conseguia esconder sua alma. Júlio, curioso, se aproximou. Achando aquela frase soou como um tormento no peito de Júlio. A vida de um milionário nunca o preparara para aquela conexão. Ele se sentiu esmagado por uma verdade que não sabia que existia. Daniel revelou, aos poucos, que já fora um respeitado professor universitário, com uma carreira brilhante e um futuro promissor. Mas uma traição o deixara à margem da sociedade. Eu posso provar a corrupção que cerca a nossa cidade, disse ele, quase em um sussurro. Júlio sentiu um frio na espinha. Corrupção? Ele olhou ao redor, temendo que alguém pudesse ouvir. Mas não havia ninguém. O coração batia mais rápido. Aqueles documentos, aquilo poderia arruinar vidas poderosas, algumas até mesmo as suas. E assim, uma relação estranha começou entre os dois. Júlio ficou obcecado por conhecer os detalhes do que Daniel escondia. Era uma amizade que crescia em meio à desconfiança e ao medo. Daniel o puxava mais para baixo, em um mundo que Júlio tentava entender, um mundo sujo e imoral, onde a desigualdade gritava. Mas o que parecia uma amizade genuína começou a ser ameaçado. Uma sombra do passado aparecia, ameaçando a vida de Daniel. Um homem que conhecia muita coisa e que agora estava na mira de alguém que não hesitaria em silenciá-lo. O cheiro do perigo pairava no ar, e Júlio sentiu um nó na garganta. Ele deveria ajudar seu amigo ou priorizar sua vida perfeita, construída sobre privilégios e mentiras? Um evento dramático se aproximava, e a verdade sobre Daniel poderia vir à tona. Quando a cidade se preparava para uma festa que celebrava as elites, o destino os forçaria a um embate. Corações pulsavam, a tensão aumentava, e o que parecia uma mera amizade, e talvez a si mesmo. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a cidade se preparava para a festa das elites, uma tensão crescente preenchia o ar. Júlio olhava para Daniel, seu novo amigo, e mal conseguia acreditar na realidade ao seu redor. Corpos bem vestidos se aglomeravam na avenida, rindo e brindando com taças de cristal. Mas parte de sua mente
estava presa na revelação sombria de Dani. Um professor, não um mendigo. Um homem cuja vida foi arruinada por poderosos. E agora, a sombra ameaçadora de alguém que estava determinado a silenciá-lo. Júlio! Daniel interrompeu seus pensamentos, puxando-o para mais perto. Algo na voz dele parecia diferente, mais urgente. Precisamos sair daqui. Eles estão vindo. Como assim? O golpe de adrenalina fez o coração de Júlio disparar. Ele olhou para Daniel, percorrendo o rosto dele, já visivelmente cansado. Quem está vindo? Ao mesmo tempo, uma fumaça espessa começou a se espalhar pela rua, vindo de uma direção que ele não conseguia identificar. A música da festa se transformou em um eco distante, enquanto a realidade tomava outra forma. Olhando para trás, Júlio viu homens de terno, com expressões fechadas e olhares ameaçadores. Eles se moviam com uma dança sinistra, formando um círculo, como predadores em busca de uma presa. Não pense duas vezes. Vamos! Daniel puxou-o. A força de suas mãos era desesperadora, mas Júlio não se moveu. Era como se o chão tivesse desmoronado sob seus pés. Ele percebeu o que Daniel estava tentando fazer. Ele queria sair, mas... por quê? Os cabelos de Júlio se arrepiaram. Ele não podia deixar Daniel sozinho. Não agora. O desespero na voz de Daniel cortou o ambiente pesado. Apenas confie em mim. Então, do nada, um grito alto explodiu. Veio de um dos homens de terno. É ele, peguem-no! Aquela frase fez o mundo ao redor de Júlio tremer. Ele virou a cabeça e viu Daniel. Os olhos dele, que antes brilhavam de determinação, agora carregavam um terror palpável. Ele não estava apenas fugindo. Ele estava sendo caçado. As pessoas começaram a se agitar. Os convidados da festa, que estavam sorrindo e celebrando, agora se debandavam. Gritos e murmúrios se misturando à fumaça que subia. Daniel, o que você esconde? O Júlio conseguiu sussurrar entre os dentes, sua cabeça girando. O professor, o mendigo, um homem que não parecia ser só um homem. Um homem que, por alguma razão, estava no centro de um jogo perigoso. Júlio, agora não é a hora. A voz de Daniel se elevou, cheia de pânico. Você não sabe do que eles são capazes. Confia em mim e tudo ficará bem. Mas mesmo enquanto falava, o rosto dele tornou-se uma máscara de dor. A ferida que Daniel havia escondido não era apenas uma traição. Ela ia muito mais fundo. Então, no meio daquela cena, uma mulher apareceu. Silenciosa como uma sombra. Ela parou em frente aos homens de terno, seus olhos queimando de uma fúria controlada. Se tocarem nele, vocês vão se arrepender, ela declarou. E a cidade pareceu parar por um segundo. Júlio sentiu um nó na garganta. Clara? Daniel sussurrou. E a expressão dele mudou. Uma revelação iluminou seus olhos. Ele conhecia a mulher. Havia um segredo entre eles, algo que Júlio não entendia. Mas o que era? O que mais havia escondido Daniel sob sua aparência de mendigo? A mulher olhou firme para Júlio, como se visse através dele, e a verdade que Júlio lutava para entender começou a despontar. Vocês dois têm que ir agora. Isso não é seguro, ela gritou. Mas o que antes parecia uma ajudadora tornara-se um mistério. Ponto. Uma nova camada àquela história já repleta de segredos. E a confusão tomou conta de tudo. Júlio sentiu seu coração acelerando. O que era real naquela mistura de amizade, traição e busca por justiça? A festa, a fumaça,
O enredo se torcia diante dele. Eles precisavam sair. Mas para onde? E o que Daniel realmente sabia que conectava Clara a ele? O desejo de descobrir a verdade ardia dentro dele, mesmo que significasse mergulhar mais fundo em um abismo perigoso. O risco de perder tudo se tornava cada vez mais real. E no fundo, ele sabia que a única resposta estava em seguir aquele caminho obscuro. Julio sentia o coração aos pulos, enquanto Daniel era puxado por ele. O grito ainda ecoava em sua mente, e o caos começava a se espalhar pela festa. Quem são eles? Ele mal conseguia pensar. As sombras ao redor pareciam se fechar, como se o mundo inteiro estivesse prestes a desmoronar. Júlio, agora! A urgência na voz de Daniel era palpável, mas antes que pudesse decidir, uma explosão de luz cortou o céu. Um estrondo ensurdecedor fez o chão tremer. Júlio instintivamente cobriu os ouvidos. O pânico tomou conta da multidão. A fumaça subiu ainda mais, engolindo os rostos alegres e os trajes impecáveis. E então, a mulher que tinha se intrometido entre eles, Clara, se moveu rapidamente. As feições dela mudaram. A raiva que queimava em seus olhos agora se misturava com algo que Júlio reconhecera: medo. A imagem da mulher forte e destemida se despedaçava ali, no meio daquele tumulto. "Sigam-me!" ela gritou, antes de se virar, indicando uma saída. Júlio não hesitou. Pegou a mão de Daniel e começou a correr atrás dela. Mas a cada passo, ele percebia que os homens de terno estavam se aproximando. A adrenalina pulsava nas veias dele, mas as perguntas ainda giravam em sua mente. O que Daniel sabia? Por que Clara tinha tanto medo? Que segredos estavam escondidos sob aquele manto de fumaça? Ao alcançar uma esquina, Clara parou abruptamente, se virando para os dois, os olhos arregalados. "Nós precisamos conversar. Agora!" Não havia tempo a perder, mas a pausa foi inquietante. Algo estava errado. E nesse momento, um dos homens atrás deles gritou: "Clara, onde você está indo? Você não pode desistir assim." A voz fez ecoar uma espécie de reconhecimento. Júlio sentiu um arrepio. O que ela tinha a ver com tudo aquilo? Antes que pudesse perguntar, Clara fez um gesto, quase desesperado. "Eu sei quem você é, Daniel, mas não esperava que você voltasse." Júlio congelou. Voltasse? Como isso se encaixava na história? Ele olhou para Daniel, a confusão se espalhando em seu rosto. Daniel parecia tão perdido quanto ele. "O que você não me disse?" A aflição transbordava nas palavras dele, enquanto Clara desviava o olhar, visivelmente conflituada. E então, como se o tempo tivesse parado, Clara revelou: "Eu sou sua irmã." As palavras caíram como uma bomba. O coração de Júlio disparou. Daniel, o mendigo que agora parecia ser um homem marcado pelo passado, tinha uma irmã. As revelações não pararam. "Eu perdi o contato com você anos atrás, Daniel. Me deixaram acreditar que você estava morto." A voz dela tremia, mas havia uma força latente. "Eles te traíram. E você tinha que saber a verdade. Se eu não tivesse recebido aquele aviso, nunca saberia." O que era essa verdade? De quem ela falava? O caos parecia se intensificar ao redor deles. Mas tudo que Júlio conseguia ouvir era a respiração pesada dos três, somada à pressão do momento. A conexão que agora se formava entre Clara e Daniel era palpável. O que aquele drama ocultava? Júlio queria entender, mas a percepção de que a realidade de seu amigo era muito mais complicada do que ele imaginar poderia significar a ruína de tudo. Os homens de terno
estavam mais próximos. Ele precisava agir. Precisamos sair, agora! Ele puxou Daniel e Clara para um beco próximo, mas o olhar preocupado de Daniel falava mais que as palavras. Não podemos fugir, Júlio. Daniel sussurrou, hesitando. Às vezes, que mais precisamos enfrentar está dentro de nós. E antes que eles pudessem decidir o próximo passo, a sombra dos homens cortou a entrada do beco. As expressões deles eram frias, decididas. Vocês não vão a lugar algum. A confrontação estava prestes a estourar, e Júlio sentiu um nó na garganta. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo novamente. Qual seria a verdadeira face de Daniel? E que consequências viriam à tona daquela revelação inesperada? Júlio sentiu o clima pesando, enquanto os homens de terno se aproximavam. Vocês não vão a lugar algum. A voz deles tinha um tom frio e decidido, como o aço de uma faca. O coração de Júlio acelerou. A pressão no peito aumentava. Ele olhou para Daniel, que estava paralisado, e para Clara, que agora parecia um misto de determinação e pavor. Algo estava prestes a estourar. Clara. Daniel começou, mas a mulher não o deixou terminar. Ela olhou nos olhos dele, como se tivesse que escolher as palavras com cuidado. Ele não pode saber. O que isso queria dizer? O tempo parecia parar. O que mais estava escondido? Mas antes que Júlio pudesse fazer mais perguntas, um barulho ensurdecedor cortou o beco. Era uma explosão. A luz branca iluminou o cenário, e tudo parecia estilhaçar. Júlio se lançou para frente, puxando Daniel e Clara. A fumaça espalhou-se como uma nuvem mortal. Ele conseguiu ouvir gritos ecoando de todas as direções. O desespero tomou conta da cena. As pessoas começaram a correr. Vamos, rápido! Gritou Júlio, a adrenalina pulsando. Mas ao olhar para Daniel, percebeu que algo não estava bem. O rosto dele estava pálido. Quanto mais se aproximavam da saída, mais o homem parecia ficar distante, perdido em seus próprios pensamentos. É isso que você queria? A voz de Clara cortou a urgência ao redor deles. Você não pode fugir do que é verdade, Daniel. Júlio parou por um instante, confuso. O que era verdade? Ponto. Era como se um cobertor de mistério tivesse sido puxado, revelando um abismo de segredos. O que mais Clara sabia? Antes que pudesse responder, os homens de terno estavam mais perto, as expressões deles afiadas como lâminas. Tá na hora de resolvermos isso, um deles disse. E então a cena se transformou. Os homens rodearam os três, formando uma barreira impenetrável. O que diabos estava acontecendo? Daniel parecia estar em transe, seus olhos fixos em um ponto atrás de Júlio. Não, não, não! Daniel sussurrou, quase em um lamento. O coração de Júlio batia rápido. Daniel não estava apenas assustado. Ele estava paralisado pelo peso de um conhecimento terrível. Então, em uma fração de segundo, algo aconteceu. Uma figura surgiu das sombras. Uma presença inesperada. Era um homem alto, com um olhar que misturava fogo e frieza. Daniel, ele gritou, e o chão pareceu tremer sob o peso daquela voz. Não! O que você está fazendo aqui? Daniel quase gritou, mas os olhos dele estavam cheios de desespero. O homem, no entanto, apenas sorriu de maneira perturbadora. Eu estou aqui para você, e você sabe disso. Como você poderia escapar tão facilmente? Você acha que pode deixar o passado para trás? A declaração foi como um golpe, desmoronando tudo ao redor. Espere, quem é você? Júlio perguntou, confuso. O homem ignorou as palavras de Júlio e continuou. Você sempre esteve no nosso radar, Daniel.
Você trouxe isso sobre si mesmo. Sempre foi você. A tensão explodiu. O que isso significava? A resposta de Daniel não vinha, mas seu olhar falava por si. Ele estava assustado, mas havia algo mais. Raiva? Sentimento de traição? Você não entende. Daniel finalmente falou, sua voz tremendo. A corrupção que eu conheço, os nomes que estão implicados, eles têm mais poder do que você imagina. Você não pode fazer isso! Clara protestou, mas seu grito foi perdido no caos. Vou te dar uma escolha, Daniel. Continue fugindo e morrendo lentamente, ou aceite o que precisa ser feito. Você não pode esconder a verdade para sempre. As palavras daquele homem ecoaram, pulsando como um tambor. E então tudo desabou. O confronto não era apenas entre Daniel e os homens de terno, mas entre a verdade que ele guardava e as escolhas que havia feito. Para Júlio, tudo parecia um pesadelo. Ele percebeu que não estava só em uma história de amizade. Era um jogo de poder que o envolvia de um jeito que ele nunca poderia imaginar. Daniel olhou para Júlio, a urgência misturada com desespero. Júlio, eu... E antes que pudesse terminar a frase, outro barulho ensurdecedor ecoou e tudo ao redor começou a desmoronar. O que realmente se escondia sob os véus do passado? A única coisa que Júlio sabia era que a resposta estava prestes a transformá-los. Todos eles. O ar estava pesado de segredos, e ele tinha a sensação de que nada seria como antes. Júlio sentiu a tensão pulsar no ar, um nó horroroso na garganta. A explosão atrás deles parecia um prenúncio do que estava por vir. Daniel estava paralisado, seus olhos refletindo um medo profundo. Clara, com as mãos tremendo, segura da verdade que tinha revelado, estava prestes a desmoronar. A presença do homem ameaçador só tornava tudo mais opressivo. Você sempre esteve no nosso radar, Daniel. A voz do homem ressoava como um trovão, preenchendo o beco estreito. Agora é hora de você escolher. Se unir a nós ou se tornar um a menos. Escolher? Daniel murmurou, um misto de raiva e dor evidente em seu olhar. Eu não quero fazer parte disso. Desculpe, mas você não tem escolha. O homem avançou, e a pressão no peito de Júlio aumentava. O desejo de fugir, de sair daquele lugar, era quase insuportável. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, um estalo explosivo cortou a noite novamente. Desta vez, uma porta do beco se abriu de forma súbita, e uma luz intensa irrompeu, projetando sombras dançantes nas paredes sujas. Uma figura emergiu. Era um policial, acompanhado de mais agentes. As luzes azuis e vermelhas cortavam a escuridão, iluminando a cena de um jeito surreal. Polícia! Todo mundo no chão! A ordenação ecoou, misturando-se ao caos que já reinava. As pessoas começaram a correr, mas nem todos escutavam a ordem. Júlio ficou paralisado, observando enquanto os homens de terno se dispersavam como ratos, suas expressões se transformando em pânico. Vamos! A voz de Clara chamou, mas Daniel estava paralisado. Daniel! Júlio puxou-o, mas foi como tentar mover uma pedra. Precisamos ir. Ponto. Então, houve silêncio. O homem de terno virou-se, um olhar furioso em seu rosto. Você acha que pode me parar assim? Você não sabe quem eu sou. E no meio desse tumulto, Clara revelou algo que deixou Júlio sem palavras. Esperem, ele não é quem vocês pensam que é. Ele é o irmão do governador. As palavras dela eram como um grito cortante, rasgando o impacto fulminante. Júlio piscou, confuso. O espaço ao redor pareceu esfumaçar. O que você está dizendo? Ponto.
É verdade. A voz de Daniel vacilou, mas havia uma força inexplicável. Fui afastado da minha antiga vida, mas sabia que um dia os segredos iriam voltar para me buscar. Júlio olhou para Daniel, tentando entender que se tratava de um jogo ainda maior. Você está brincando? Você não pode fazer isso. A incredulidade era palpável. A imagem da vida de luxo que Daniel havia deixado para trás agora pairava em sua mente. A conexão entre ele e Clara agora se tornava outra vez mais clara, mas de forma trágica. Eu não queria que você soubesse. Não assim. Daniel desabafou, seu olhar passando de medo para a resolução. Mas temos que ir. Eles vão nos encontrar aqui. E naquele exato momento, outro estampido reverberou, e um dos agentes policiais caiu. A cena virou um frenesi absoluto. Júlio sentiu um choque percorrer seu corpo, ao perceber que a verdadeira luta estava apenas começando. O que mais estava escondido sob a superfície? Quais eram os limites daquela conexão entre Daniel e o governador? E como Clara se encaixava em tudo isso? Os agentes estavam se aproximando rapidamente. Todo o beco era agora uma armadilha de desespero e revelações. Daniel estava sendo empurrado para um caminho que nem ele sabia ao certo para onde levaria. E ao olharem um para o outro, Júlio percebeu que no final das contas, a verdadeira traição poderia estar dentro deles, na própria busca por verdades muito mais complexas do que imaginaram. Precisamos sair agora, gritou Clara, puxando Daniel pela mão, já alheia ao que estava acontecendo ao redor. Mas a dúvida ainda pairava nas palavras de Daniel, como uma sombra. Ele estava prestes a revelar mais? Tudo dependia de como aquilo evoluiria. E no fundo, Júlio sabia que havia muito mais nessa história do que apenas busca de justiça. O que seria da nova amizade deles se a verdade emergisse de forma irreversível? Júlio sentiu a pressão crescendo ao redor, enquanto a realidade se desdobrava como um filme bizarro. Os homens de terno estavam ali. As ordens gritadas se misturavam à confusão. Clara e Daniel estavam em um embate emocional, e o coração de Júlio martelava no peito. Ele sabia que algo terrível estava à espreita. Mas, de repente, tudo parou. Em meio à fúria, uma sirene cortou o ar. O oficial estava determinado a manter a ordem. "Abaixe-se!" ecoou, e de repente a multidão se dividiu. Todos estavam em movimento, mas o tempo parecia desacelerar. Daniel olhou para Clara, os olhos cheios de uma mistura de dor e compreensão. Então, no silêncio que se seguiu, uma verdade muito mais sombria atingiu Júlio como um soco no estômago. Ele não é meu irmão. Ele é meu pai. A revelação de Clara espalhou caos em segundos. Os homens de terno hesitaram. Suas expressões mudaram de raiva para confusão. Júlio quase não percebeu que estava segurando a respiração. O choque reverberou pelo beco, uma onda de desprezo e incredulidade. "Você está mentindo!" Daniel gritou. Mas a voz dele tremia, e a incredulidade começou a se dissipar. Um nó formou-se na garganta de Júlio. Isso não era apenas uma revelação. Era uma explosão de segredos enterrados e mentiras disfarçadas de vida comum. O ar pesava, e tudo ao redor parecia girar em um vórtice de emoções. Clara tentou balançar a cabeça, a frustração transbordando. "Você precisa entender, Daniel. Eu nunca soube. Eles me mantiveram afastada de você." A verdade foi sufocada. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, misturando esperança e desespero. Júlio olhou para Daniel, que tinha um semblante de desolação. Ele queria gritar,
perguntar, saber como tudo isso se encaixava. E em meio ao caos, ele também se sentia abandonado. O homem que ele pensava conhecer sempre, agora revelava camadas que ele nunca poderia imaginar. Os homens de terno se aproximaram. A intenção de intimidar se transformou em hesitação. O que estamos fazendo aqui? Um deles murmurou, claramente perdido. E então, como se uma linha tênue tivesse rompido, tudo começou a ser revelado. Daniel olhou para eles, sua voz se elevando com nova determinação. Vocês pensam que podem controlar meu passado, mas a verdade vai sair. E não importa o que você faça. Os homens recuaram, e a ferocidade nas palavras de Daniel acendeu uma nova faísca de coragem. Mas a revelação ainda fervilhava no ar, e Júlio percebeu a ponta de desespero nos olhos de Clara, como se toda a estrutura de sua vida tivesse desmoronando. Júlio tentou entender o que tudo isso significava. A tensão crescia. A urgência do momento era palpável. O passado estava emergindo como um monstro à espreita. Ninguém devia ser pego de surpresa, mas aqui estavam. Precisamos sair agora. A voz de Clara era urgente, carregada de um desespero que parecia contagiante. Você pode se juntar a nós, ou ser esmagada pelo que está por vir. Um dos homens ameaçou. Mas algo se virou na mente de Júlio. O que mais estava envolvido nessa história? Ele olhou para Daniel, então para Clara, e de repente tudo fez sentido. Ou pelo menos parte disso. Eu não vou deixá-los prejudicar você, gritou Júlio, fazendo um movimento para frente. Mas Daniel estava paralisado. Júlio, não. Isso é mais complicado do que você pensa. A confusão crescia, como uma tempestade se formando. O que era real? O que mais estava escondido? A conexão entre eles parecia mais profunda e complexa a cada segundo que passava. E então, tudo explodiu. Uma nova explosão. Um eco estrondoso ressoou novamente. A estrutura ao redor começou a ceder e Daniel se virou, os olhos cheios de uma mistura de determinação e pavor. Cuidado! Ele puxou Clara para perto, enquanto Júlio segurava os próprios pensamentos. Havia algo que ele ainda não conseguia entender. Qual é o verdadeiro jogo aqui? Júlio gritou, o pânico subindo, e no meio do caos, uma sombra se projetou em sua mente, uma mistura de traições, identidades e histórias não contadas. Eles tinham apenas uma escolha: confrontar a verdade ou se entregar ao destino sombrio que a corrupção trouxe com ela. E a decisão estava prestes a ser forçada. O verdadeiro perigo ainda estava por vir. Júlio sentiu o clima pesando, enquanto a realidade desmoronava ao redor deles. O choque das palavras de Clara ainda reverberava em sua mente. Ele é meu pai. Aquilo era um golpe que ninguém esperava. Os homens de terno hesitaram, as expressões em seus rostos mudaram, e uma onda de confusão tomou conta do beco. Daniel, pálido e suado, parecia prestes a entrar em colapso. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, a voz tremendo. Mas Clara não teve chance de responder. O homem que os ameaçava avançou, olhos flamejantes. Seu pai? Então você pode ter certeza de que não vai escapar tão facilmente. Ele se aproximou, cada passo soando como um eco de morte. E no instante seguinte, o caos explodiu. Uma das paredes do beco desabou, causando uma nuvem de poeira e gritos. Todos se jogaram no chão, exceto Júlio. Ele hesitou, paralisado,
sentindo sua cabeça girar. O que mais estava acontecendo ali? O toque de destruição na vida de Daniel. É tudo parte do plano, o homem gritou, e Júlio piscou, ainda incrédulo. Um plano? De repente, uma explosão de luz cortou a escuridão e uma figura apareceu das sombras. Era um jornalista, com a câmera pronta, capturando tudo. Você está na mira, Daniel. A verdade está prestes a ser revelada. Ai. Não. Não é assim que isso termina. Daniel gritou, empurrando Clara para trás. A cena que se desenrolava era um verdadeiro filme de terror. Gritos, fumaça e a sensação de que tudo ia se acabar. Júlio viu Daniel se afastar, quase como se quisesse enfrentar o homem de terno. Eles não podem acabar comigo. Eu sou mais do que isso. Daniel estava furioso. A dor estourava como um balão prestes a romper. E o inesperado aconteceu. Uma das figuras dos homens de terno se virou. Espere! Ele gritou e todos pararam. Precisamos dele! Ele sabe! A revelação causou um calafrio na espinha de Júlio. O que Daniel sabia? Aquela situação era muito mais complicada do que ele imaginava. Não sei do que você está falando, Daniel retrucou, mas a hesitação na voz dele era óbvia. A adrenalina preenchia o ar, e a sala parecia estar prestes a explodir em um clímax que ele não conseguia entender. E então, enquanto a dúvida pairava como uma sombra, a verdade veio à tona. Você é o filho da corrupção, Daniel. O que você carrega é mais do que uma mágoa. É o cerne da corrupção da cidade. O homem que os ameaçava havia revelado um segredo que deveria ter permanecido oculto. E aí, o que parecia ser uma simples luta pela verdade, transformou-se em um jogo de gato e rato. Júlio olhou para Daniel, confuso, tentando entender a magnitude de tudo aquilo. Ele percebeu que o que estava em jogo não era apenas a vida de Daniel, mas todo o tecido da sociedade ao seu redor. Júlio, Daniel falou, mas antes que pudesse terminar, a pressão no ar aumentou drasticamente. Pessoas estavam começando a aparecer, atraídas pela confusão. O pânico se formou em ondas, gritos surgindo no meio da multidão, que antes estava alegre e despreocupada. O que acontece agora? Júlio perguntou, a urgência crescendo. O mundo ao seu redor começava a desmoronar. Não apenas por causa do que estava acontecendo, mas por sua própria confusão sobre a verdadeira natureza de Daniel. Para onde você vai, Daniel? A pergunta de Clara ecoou no silêncio. E enquanto a fumaça envolvia a cena, Júlio sentiu que a única verdade que restava estava prestes a explodir. E a vida de todos ali era o estopim. O que mais estava escondido atrás de sorrisos e aparências? O que aconteceria agora? Ele sabia que tudo poderia mudar em um instante. E a única certeza que tinha era que ainda havia muito mais por vir. Júlio estava atordoado. O caos ao redor dele se intensificava, e Daniel parecia ter parado no tempo, preso entre a dor da revelação e a urgência da situação. A multidão se movia freneticamente, mas ele estava completamente focado na conexão entre Daniel e Clara, ainda tentando entender os novos laços familiares que estavam sendo expostos. O que você quer dizer com isso? Daniel perguntou, a voz trêmula, como se cada palavra pesasse toneladas. A pressão no ar estava quase insuportável. Eu sou seu pai, Daniel. A afirmação de Clara cortou o barulho ao redor, ecoando nas paredes do beco. Eu não sabia, mas agora tudo faz sentido. As lágrimas caíam de seu rosto, misturando-se com a fumaça da confusão. A realidade parecia desmoronar mais rapidamente do que a estrutura ao redor deles.
Daniel olhou para ela, os olhos cheios de incredulidade e raiva. Você está mentindo. Eu não posso acreditar que você me escondeu isso. Mas antes que Clara pudesse responder, um estrondo forte cortou o ar, vindo de uma explosão distante. O chão vibrou sob os pés de Júlio, e a fumaça densa começou a engolir o beco. O pânico aumentou, e a multidão começou a gritar e correr em todas as direções. Cuidado! Júlio gritou, puxando Daniel e Clara para um canto seguro. A adrenalina pulsava em suas veias. O que mais poderia acontecer? Era como se o universo estivesse desmoronando ao redor deles. E então, no meio do caos, algo voz ecoou na multidão. Ele está aqui! Pegue-o! Um grupo de homens, todos vestidos de forma semelhante, avançava pelo beco. Um deles, com um olhar feroz, mirava diretamente para Daniel. Não, não pode ser! Daniel murmurou, a expressão em seu rosto se transformando de raiva para um terror absoluto. De repente, a memória voltou a ele como uma onda, levando-o a entender que aqueles homens não eram estranhos. Ele conhecia cada um deles. Eles são da minha antiga vida, Daniel disse, a voz arrastando-se em desespero. A verdade começava a se revelar, mas ainda havia um segredo muito maior escondido por trás dele. Daniel, o que você está escondendo? Apressou-se Clara, mas as palavras de Daniel estavam perdidas em meio ao barulho crescente. O que mais você sabe? Júlio pressionou, a mesma pergunta queimando na ponta de sua língua. O que havia se transformado num simples encontro havia se tornado um pesadelo entrelaçado com o passado oculto. E naquele instante, uma sirene cortou o ar, trazendo uma nova onda de esperança. Polícia, todos os homens, parem onde estão! Um grupo de oficiais invadiu o beco, suas vozes firmes e assertivas ecoando. Mas em meio a esse momento, uma sombra surgiu na esquina. Um homem alto, imponente, com um sorriso que não atingia os olhos. Ele se aproximou com calma e a resposta de Daniel o transformou em pedra. Você não podia ficar longe por muito tempo, poderia? O homem tinha um ar de familiaridade que fez o estômago de Júlio se revirar. Era um ataque à verdade, lançando as peças que restavam do quebra-cabeça de Daniel. Você! O que você quer? Daniel gritou, seu corpo tremendo, a expressão misturando medo e determinação. Eu vim buscar o que nos pertence, Daniel. O jogo está de volta. Um jogo que você não pode evitar. O homem surgiu, não como um espectro do passado, mas como um vulto ameaçador, que não ia descansar até conseguir o que queria. Nesse momento, tudo desmoronou novamente. Daniel não estava apenas fugindo. Ele estava sendo caçado por pessoas que conhecia intimamente. Você não sabe o que está em jogo aqui, gritou Daniel. Mas a verdade estava se perdendo em meio ao caos. Júlio sentiu o nó na garganta se apertar enquanto a revelação final se aproximava. Algo muito mais profundo estava prestes a ser revelado, e a tensão fez seu corpo gelar. Os homens se moviam rapidamente, as ordens estavam sendo dadas, e a atmosfera estava tensa. O que estava realmente escondido no fundo daquela história? Com cada segundo que passava, a resposta se aproximava, e a ameaça estava prestes a se concretizar. No meio disso, Clara olhou nos olhos de Daniel e disse: Se eles forem atrás de você, eu vou atrás também. Estou aqui para te proteger. Mas no fundo, algo ainda não estava claro. Júlio observou, o coração batendo forte. O que mais estava por trás dos sorrisos e segredos? O que mais Daniel havia escondido? Enquanto a confusão aumentava à sua volta, Júlio sabia que este era apenas o começo de algo muito, muito maior. Júlio sentiu a tensão crescer à medida que o homem inesperado avançava. Ele estava cercado por perigos,
mas não apenas na forma de ameaças físicas. O peso da verdade recente pairava entre eles como uma bomba prestes a explodir. Você não vai escapar de mim, Daniel. O homem se aproximou, seus olhos cheios de uma frieza mortal. Espere, gritou Clara, colocando-se à frente de Daniel como se quisesse salvá-lo. Mas o destino parecia já ter traçado seus caminhos. Daniel estava paralisado. O rosto dele mantinha a expressão de incredulidade enquanto as revelações se desenrolavam como uma película de filme em câmera lenta. E então tudo se intensificou. Do nada, um tiro ecoou. O som cortou o ar como um golpe físico, e a cena se tornou uma confusão de gritos e movimentos. A poeira se levantou, obscurecendo a visão. Por um breve momento, tudo ficou em silêncio. Júlio olhou em volta, atordoado. Ele não sabia de onde viera o tiro, mas logo viu Daniel cambalear para trás. O impacto pelas palavras e pelo barulho era imensurável. "Daniel!" Júlio gritou, mas não havia resposta. Clara estava ao lado dele, as mãos cobrindo a boca em choque. O horror em seu olhar refletia a dor que ela imediatamente sentiu. O mundo ao redor parecia se despedaçar. Não, não é possível. A voz de Daniel soou distante, como se ele estivesse sonhando. Ele levou uma mão ao peito, seus olhos arregalados e cheios de dor. A situação tomou um rumo ainda mais sombrio, e a adrenalina ferveu as veias de Júlio. Ele percebeu com um gosto amargo de pânico que aquilo poderia ser o fim. No entanto, foi a revelação final que deixou todos em choque. Daniel caiu de joelhos, e ao mesmo tempo em que a realidade do momento se impunha, algo mais veio à luz. A verdade é que eu não sou filho do governador. A voz dele vinha fraca, como se a força estivesse se esvaindo dele. Júlio ficou paralisado. O que ele havia dito? Ele não apenas revelara sua verdadeira origem, mas também a conexão que poderia mudar completamente todo o enredo que conheciam. As feições de Clara se tornaram uma mistura de espanto e confusão. "O que você está dizendo? Eu sou o filho de alguém muito maior. A pessoa que está atrás de nós é meu verdadeiro pai." Daniel olhou para os homens de terno, então voltou para Clara. "E a ligação não é apenas comigo." As palavras ficaram no ar, carregadas de significados obscuros. "Do que você está falando? Quem?" A frustração nas palavras de Clara era clara. Mas o pânico em seu olhar começou a se transformar em uma tempestade de revelações. A multidão em volta estava paralisada, todos escutando, com o medo palpável envolvendo tudo. "Meu pai, ele não é quem todos pensam que é. E a corrupção que venho tentando expor, a verdade está conectada a eles." Ele apontou para o homem que estava à frente, que agora parecia incerto, quase abalado pela revelação. O ar carregava um choque coletivo. Todos ali, incluindo os homens de terno, estavam surpresos com a nova realidade que se insinuava. Não, não pode ser. A incredulidade se misturava com o horror, nos rostos ao redor de Júlio. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. A tensão cresceu. Um nó se formou na garganta de todos, e Júlio percebeu que o jogo havia mudado completamente. E com isso, a realidade da situação se transformou. O destino não seria apenas uma luta pela verdade, mas uma batalha entre laços de sangue que não deveriam existir. Daniel, agora não apenas um mendigo, mas um homem que carregava um legado e uma verdade arrasadora, e o impacto disso não poderia ser ignorado. "Precisamos sair agora", disse Júlio. Mas a urgência na sua voz era quase insignificante
diante da explosão de novas verdades. Todos estavam em choque, mas a pergunta ecoava. O que mais poderia ser revelado naquele momento de horror absoluto? E o que isso significaria para o futuro dele, de Clara e principalmente de Daniel? O que estavam realmente prestes a enfrentar? A escuridão do desconhecido parecia se aproximar rapidamente. E a única coisa certa era que nada, absolutamente nada, seria igual a partir daquele dia. Júlio olhou para Daniel. Seu coração bate. A realidade estava desmoronando, com revelações incontroláveis. A revelação de Clara ecoou em sua mente. Eu sou seu pai. O impacto demorou a processar. Daniel, paralisado, encarou o homem ameaçador, e a dor em seus olhos era palpável. Não é assim que termina. Não agora. Daniel gritou com toda a sua força, mas a tensão era cortante. A multidão se movia em pânico, mas ele sabia que era hora de fazer uma escolha. Daniel, você precisa lutar, Clara implorou, segurando a mão dele. Ela estava ali, firme, determinada a não deixar que a verdade os derrubasse. Ponto. Mas a sombra do passado pairava entre eles como um manto escuro. Eu não posso. Eles vão me destruir, retrucou Daniel, com a voz tremendo. Era como se estivesse se debatendo entre dois mundos, o que ele havia deixado para trás e o que ainda poderia vir. Júlio sentiu seu peito apertar. Ele sabia que não havia apenas uma batalha pela verdade, mas um embate por suas vidas. Você não está sozinho, Daniel. Nós vamos enfrentar isso juntos. Ele se lançou para frente, decidido. A fúria nos olhos do homem de terno aumentou. Nada disso importa. Você não pode escapar do que é. A verdade vai te encontrar. O ar estava denso e o eco de suas palavras reverberava no coração de cada um. A adrenalina pulsava nas veias de Júlio, e ele percebeu que essa era a hora de lutar. Então uma figura familiar apareceu, através da confusão. Era uma mulher, conhecida por muitos. Ela era advogada, e sua presença trouxe um vislumbre de esperança. A verdade não é uma arma, é um escudo. Ela gritou, e a multidão começou a se acalmar ao ouvir sua voz. Eu estou aqui para ajudá-los. A percepção de que havia pessoas dispostas a lutar pela verdade deu coragem a todos. Daniel respirou fundo, e a determinação começou a brilhar em seus olhos. Talvez isso possa ser uma nova chance, ele murmurou, como se falasse consigo mesmo. Não posso deixar o medo me controlar. Júlio e Clara se aproximaram dele. Vamos juntos, por conta do que importa, Clara disse, sua voz forte e firme. Cada um deles se prontificou a enfrentar o que vinha pela frente, e a união deles reacendeu uma chama. Enquanto os homens de terno hesitavam, Júlio assumiu o controle da situação. A verdade está do nosso lado, e juntos somos mais fortes. Ele olhou para Daniel, e a conexão deles parecia imbatível. Daniel assentiu, o peso do passado parecendo um pouco mais leve. Os homens finalmente recuaram, surpreendidos com o que acabaram de presenciar. A verdade parecia iluminar o beco escuro onde tudo acontecia. As pessoas, antes em pânico, agora estavam lado a lado, unidas num só propósito: não deixar a mentira prevalecer. Daniel olhou para seus amigos. Eu não sei o que vem a seguir, mas estamos juntos nessa. Ele precisava daquela força, daquela amizade. Quando a polícia finalmente chegou, o impacto da situação se revelou claramente.
A confrontação havia mudado para um relato de esperança. E a verdade, que parecia tão distante, agora pairava sobre eles como uma nova luz. Com um suspiro aliviado, Júlio percebeu que naquele momento de caos eles haviam encontrado um caminho a seguir. Um futuro onde a amargura e o medo não dominavam mais. "Lutamos por isso!" Clara exclamou. E todos concordaram, sabendo que a luta estava longe de terminar. Mas enquanto a multidão dispersava e a verdade se espalhava, Júlio sentiu uma mistura de alívio e ansiedade. O que aconteceria agora? A sombra do passado ainda os perseguiria? E qualquer que fosse o caminho a seguir, ele sabia que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. E antes que essa nova fase pudesse começar, havia algo urgente a dizer. Esse relato não termina aqui. Se você quer saber como a luta de Daniel e seus amigos se desdobra, você precisa se inscrever agora no canal. Não espere nem mais um segundo. É agora ou nunca. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que nos ajuda a trazer mais histórias como essa. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos desbravar essa jornada.